Salve, salve galera do InfectoCast, aqui quem fala é o Klinger. Aqui é o William. Aqui é João. E a gente está iniciando uma série de episódios agora em parceria com a Biomerrier, da nossa série Diagnóstico Vivo. Essa série visa aí a discussão de vários pontos relacionados ao diagnóstico molecular a respeito das infecções, dessas síndromes infecciosas que a gente tem. E para a gente começar, a gente tem que falar da importância desse diagnóstico molecular, não é mesmo, William? Perfeito, Klinger. A gente, como infectologista, adora saber o que está tratando. A gente adora fazer diagnóstico. A gente gosta muito de entender qual que é o agente etiológico da minha infecção. E a gente vai trazer, talvez, hoje uma novidade, né? Algo que tá para ajudar a virar o jogo. Então, algo novo para a gente colocar, talvez, um diagnóstico de pneumonia, que ia ser um diferencial aí nos nossos casos. E diagnóstico vivo é justamente isso, essa mudança que está acontecendo, essas inovações que, principalmente depois dessa era pós-pandemia, a gente está tendo um acesso muito maior ao diagnóstico molecular, que é um diagnóstico mais sensível e mais específico, se bem utilizado em determinados casos. E muitas vezes mais rápido, né? Uma coisa bacana é que o melhor stewardship, a gente sempre fala, é o diagnóstico. Porque daí, quando você tem certeza da infecção, é muito melhor, né? A gente estava no Congresso do Rio, a gente estava falando sobre isso. A gente falou assim, qual o infecto mais odeia? Aquele casinho que é assim, isso é uma sepse de foco pulmonar barra urinário e tem uma escara também. E aí a gente tratou tudo. A gente gosta de diagnóstico preciso, né? Então, dar o diagnóstico exato de qual é o patógeno, de qual doença e fazer isso rapidamente é uma coisa que às vezes muda muito. A gente sabe que a antibiótico terapia tem que ser precoce e assertiva para mudar o prognóstico dos pacientes. Então, essa é a ideia da gente conversar hoje, um método que pode fazer a diferença. Perfeito. E para isso, vamos usar um exemplo e vamos começar aqui discutindo um caso clínico, né, João? Boa. Então, eu tenho um caso que eu atendi num dos hospitais que eu trabalho recentemente que eu achei bem interessante, né? A gente tem um paciente de 80 anos, ele vem de uma internação em outro hospital, com um quadro de um vírus respiratório, um quadro de, se não me engano, influenza, e ele é transferido, né, para terminar os cuidados no nosso hospital. E aí ele tinha ficado entubado, tinha tido um quadro respiratório, a princípio se tratado só com ceftriaxona, é o que a gente sabia de informação e passaram pra gente. Ele chegou no hospital, como por rotina a gente faz swab de vigilância, foi negativo esse swab, né, em termos de procurar multi-R. E quando fui avaliar esse paciente, ele estava com uma esterturação, tinha dado uma piorada da parte respiratória e a gente suspeitou de uma pneumonia aspirativa. Aí, como esse cara, ele foi para tomografia para fazer como primeiro método diagnóstico, mas ele teve uma piora bem rápida. Quando ele voltou, ele já estava quase insuficiência respiratória. Foi conversado e falou assim: vamos proceder para intubação orotraqueal porque o paciente não está bem. Ou seja, um paciente que veio de outro serviço, que já teve um histórico de ficar entubado em outro serviço, que agora piora de novo, mas agora na minha casa, né? Exato. E ele era idoso, com comorbidades, mas como ele tinha feito uso só de ceftriaxona, a gente começou com meropenem, pensando no risco de SPL, e falamos, ok. Mas a gente suspeitou, porque a piora foi muito rápida e ele foi para intubação. Então, nessa hora, a gente pensou, esse cara veio de outro serviço, tem essa história de só ceftriaxona, mas será que não pode ter uma coisa a mais? Então, essa foi a discussão. E outra coisa, a gente sabe que talvez a pior pneumonia, a mais grave que a gente tem hoje dentro do hospital, é a pneumonia hospitalar que evolui para ventilação mecânica. A gente está vendo cada vez mais nos estudos epidemiológicos, cortes, que esse grupo de pacientes tem uma mortalidade maior até dos que fazem PAV, que já estavam entubados dentro da UTI. Então, realmente, um paciente que, olhando para ele, assim, você fala assim, um cara de 80 anos, segunda quadro respiratório no período curto, que foi entubado, mortalidade desse cara é o quê? 50%, 60% mortalidade muito alta. Então, a gente precisava ser assertivo e acertar o diagnóstico nesse caso. Não dá para errar. Então, diante de um caso como esse, a ideia foi imediatamente proceder à broncoscopia. A tomografia que a gente falou sugeria mesmo pneumonia aspirativa nas duas bases pulmonares. A gente falou, vamos aproveitar esse momento. É um paciente que a gente tem dúvidas sobre epidemiológica, sobre que tipo de patógeno ele pode ter, porque ele veio de outro serviço. Eu acho que esse é um grande red flag, assim. E ele evoluiu muito rápido, então um alto risco de mortalidade. Então a gente procedeu à broncoscopia e, para mudar o jogo, um painel diagnóstico que pesquisa patógenos, mas também mecanismos de resistência. Legal, João. Então, assim, foi feito o lavado broncoalveolar, então foi colhido aquilo que é de rotina, né? Culturas. Então, culturas do lavado broncoalveolar, algo que a gente sempre faz, e teve um exame a mais, né? Que foi o painel pneumonia do BioFire, que trouxe em 1 hora, né? Um exame que fica pronto em torno de 1 hora, 65 minutos mais ou menos, que fica com esse resultado pronto.
A gente conhece muito bem o protocolo dos nossos hospitais, né? E a maioria dos pacientes que evoluem para pneumonia, às vezes vão ganhar um protocolo aí com Tazocin, ou talvez meropenem, e eventualmente uma cobertura para atípicos. Mas no caso desse paciente, o que é que saiu de resultado? Então, isso é bem surpreendente, né? Talvez o grande diferencial, né? Então, o resultado veio positivo com algumas questões. Então, esse exame, ele é um exame que a gente tem que interpretar com cuidado. Ele é um exame longo, tem várias informações que ele nos traz. Então, ele pega vários patógenos. Então, a primeira coisa que a gente olhou foi os germes atípicos, né? Então, tinha lá Mycoplasma, Chlamydia, Bordetella, e a gente olhou e não tinha nenhum desses patógenos atípicos. Legal. Então, é um exame que já, né, assim, já dá uma pesquisada em germes atípicos, que às vezes a gente esquece, né? As nossas coberturas Tazocin, lembrando que não pega germes atípicos, meropenem também não. Então, é algo que poderia ter deixado escapar em algum momento. Eu tive um caso que a gente fez esse painel que a gente descobriu Mycoplasma numa paciente que tinha voltado para o hospital e que a gente não teria coberto, porque a gente muitas vezes esquece dos atípicos, principalmente na pneumonia hospitalar, né? E a gente sabe que tem surtos de legionela, que tem outros pacientes que eles podem dar esse pulinho em casa e voltar com risco de ter um multiarreio do hospital, mas eles vão para casa e voltam, daí eles pegam uma pneumonia comunitária um pouco diferente. Então, a gente teve um caso de Mycoplasma que só pegamos assim também. E a dificuldade de a gente recuperar também esses agentes na cultura, né? Difícil você pegar uma cultura de legionela, de micoplasma, né? Acho que eu não lembro, assim, o que me vem à cabeça de uma cultura positiva. O William teve um caso de legionela que foi um empiema, lembra? Que foi super grave, assim, mas só descobriu no antígeno urinário, e que, assim, ninguém tinha pedido. Sim. O paciente ficou tratando com um monte de antibiótico um tempão, Exato. evoluindo mal no outro serviço. Chegou pra gente, o William falou assim, não pediram atípico em nenhum momento. Aí ele pediu gente esquece, antígeno, e era legionela, e legionela pode causar pneumonia grave e tudo mais. Exato. E quantas vezes também a gente não pega esses pacientes com escalonando antibiótico e em nenhum momento ele tem uma cobertura para atípico, Exatamente. né? Então também é uma coisa muito importante, né? Às vezes você quer escalonar e a gente esquece do atípico. Nossa, é uma pérola boa de clínica lembrar assim, você olha pro seu paciente, ele piorou da pneumonia, ele nunca cobriu atípico nenhuma vez, acho que não é má ideia. Você pode combinar um beta-lactâmico de amplo espectro aí, pipetazol, meropenem, que seja com macrolide ou com maquinolona para cobrir esse eventual atípico até você entender. Então, é importante lembrar disso. Acho que é uma dica boa. Exatamente. Então, seguindo a interpretação, primeiro os atípicos eram negativos, um ponto a menos, legal, bacana. E aí a gente vê um segundo ponto. O que apareceu aqui? Klebsiella pneumoniae em uma quantidade elevada, 10 a sétima. Tá? 10 a sétima cópias por ml. Isso. E aí os outros patógenos, aqui nós temos vários gram-negativos importantes, acineto, Enterobacter, E. coli, Haemophilus, outras Klebs, né? Kleb aerogenes, que era o Enterobacter aerogenes, Moraxella, Proteus, Pseudomonas, Staphylos, Serratia, tudo negativo. Então isso ajudou porque veio um bicho só, às vezes em mais de um. Nós vamos falar sobre isso depois. Veio o Klebsiella, e aí começam as surpresas, porque esse teste procura mecanismos de resistência. Que é um diferencial dele, né? Então, olha que interessante, né? Pegar o mecanismo de resistência muitas horas antes da cultura, até dias antes da cultura, que é o grande ponto nesse caso. E aí, de genes aqui, vou começar dos menos relevantes, porque a gente vai falar os que deram positivos. A gente tem MEC-A, que é para Staphylococcus, que no caso, lógico, não teve Staphylo, vai vir negativo mesmo. Tá? Nesse caso, o teste ele nem puxa, né? Ele já é meio inteligente. Ele sabe que se não teve Staphylo positivo, não vai não ser... é relevante. Não é relevante, né? E aí nós temos vários mecanismos de resistência de gram-negativos, de enterobactérias, que são importantes. Então, a gente tem CTXM, que é SBL. Nós temos KPC, clássica, e nós temos 3 metalos aqui, NDM, INP e VIN. Então, são enzimas bem interessantes para mudar a nossa perspectiva de terapêutica, né? Porque um CTX é um SBL, então muda, carbapenêmico. Se é um KPC, temos que fazer uma terapia alternativa. E se é uma metalo, mais alternativa ainda, né? E nesse caso foi bem interessante, porque ela veio com CTX positivo, essa Kleb, veio com KPC positivo. Então, até aqui são 2 mudanças terapêuticas. Eu falei que ia dar meropenem. Então, já me lasquei aqui com o KPC. Mas, mais surpreendentemente ainda, veio um BLA NDM positivo. Ou seja, eu tenho um paciente que foi entubado no meu serviço e que em torno de 1 hora eu tenho um agente isolado, um lavado broncoalveolar, que é uma Klebsiella com uma produção de método beta-lactamases que vai completamente fora da grande maioria dos protocolos de antibiótico dos nossos serviços. Não, e a gente claramente não teria coberto, porque tinha uma história de ter recebido só ceftriaxona, né? E tem um swab de vigilância negativo na entrada, que a gente sabe tem limitações, né? Então, você vê como aponta primeiro limitações de outros métodos, e aqui a gente mudou a terapia. Então, a gente viu o NDM, nesse momento, imediatamente, a gente trocou a terapia para ceftazidime avibactam com astrionam,
E, incrivelmente, você fala assim, nossa, mas esse cara ia evoluir mal, tinha tudo para evoluir mal, ele teve uma boa evolução desse quadro infeccioso. E aí, muito importante dizer, a cultura, e aí é sempre importante dizer isso, esse exame aqui nunca vai dispensar um método de microbiologia convencional. A cultura veio Kleb, no primeiro momento, em 24 horas a gente já tinha Klebsiella pneumoniae, só ela mesma, em grande quantidade, não tinha outro patógeno, mesmo na cultura do lavado. E aí veio com o resistente a meropenem, nas primeiras 24 horas, né, no automatizado, e foi para as mix. E aí sim, confirmamos que ele também era resistente a ceftazidima avibactam no automatizado. E aí confirmamos com as mix que era, e com os exames subsequentes, que era mesmo NDM. Então, realmente bateu os dois, né? Mas o paciente, nessa altura, já estava com quase 2, 3 dias já de ceftazidima avibactam com astriona. Nesse caso, né, o paciente fez o lavado sexta-feira à noite, sábado de manhã ele estava com esquema antibiótico já guiado para Klebsiella NDM. No caso, a cultura confirmou, né, 72 horas depois, com o antibiograma final. Então, né, lembrando que às vezes a minha cultura ela pode vir em parcelas, os resultados, até sair o resultado, né? Às vezes vem só um gram negativo, depois vem a diferenciação da bactéria, depois diferenciação no antibiograma. Nós estamos falando de um laboratório de ponta que tinha MALDI, que tinha os Exato. PCRs de mecanismo de resistência, que tinha microdiluição caldo, então um laboratório assim, de ponta, que soltou tudo isso. Mas é o que você falou, primeiro ia ser Kleb, depois é automatizado, depois a biologia molecular. E o bom é que a cultura do meu lavado broncoalveolar confirmou aquilo que tinha no meu painel pneumonia. Exato. Mas aí é importante, William, a gente explicar para quem está ouvindo a gente que o painel, ele se trata de uma amplificação de material genético. Então, as bactérias, elas possuem o seu código genético, né? A gente já conhece esse código genético, e quando eu procuro um teste molecular, eu quero fazer com que aquele material, ele sofra ciclos de amplificação desse material genético, até que eu encontre esse material genético. Então, ele é muito específico, porque eu estou procurando aquela sequência que é específica daquele micro-organismo. Então, por isso que ele é tão específico e tão bom para a gente poder utilizar. E sensível, né? Porque E PCR sensível pega, também. assim, traços de Exato. bactéria, né? Que às vezes pode até ser um problema, né? Ser muito sensível pode ser até um problema. A questão e aí, o importante também a gente explicar que, por exemplo, esses mecanismos de resistência, por que a gente pega esses mecanismos de resistência? Todos esses mecanismos de resistência que o João falou, eles são mecanismos de resistência enzimáticos. Então, eu preciso também, né? Toda enzima é uma proteína e, consequentemente, ela tem um código genético que produz, né? Eu tenho uma sequência de nucleotídeos que vão produzir essas enzimas. Então, eu também consigo pegar essa sequência dessas enzimas, desses mecanismos e tentar pesquisar isso. Então, por isso que é tão bom também a gente consegue ter, antes da cultura, já ter o resultado dessa pesquisa de genes de resistência. E aí, acho que é importante, você trouxe uma coisa muito importante. Então, assim, esse exame faz o quê? Ele pega alguns mecanismos de resistência enzimáticos. E daí é importante a gente ter, não adianta ter um painel e não ter um time para interpretar e entender aquilo. Então, nós falamos aqui, então, quem nos acompanha, quem fez o curso do SOS Antibióticos, quem está por dentro aí dos mecanismos de resistência de gram negativo, vai lembrar que eu não falei nenhum mecanismo, por exemplo, de pseudomonas, que seria importante em pseudomonas, por exemplo. Falei vários mecanismos enzimáticos, mas a gente sabe que, por exemplo, pseudomonas, resistência a carbapenêmico, às vezes o mecanismo não é enzimático. Daí a importância de você interpretar corretamente e olhar a tua epidemiologia e conversar com o seu microbiologista, conversar com o seu CCH para saber tudo o que está acontecendo. Porque, por exemplo, se viesse uma pseudomonas e todos esses mecanismos fossem negativos, eu ainda assim não poderia garantir que ela não era resistente a carbapenêmico. E aí eu ia ter que tratar diferente, baseado no quê? Na minha epidemiologia local. Então, lembrando que não tem todos os mecanismos e que conforme o patógeno e o mecanismo que vem, eu preciso interpretar da melhor forma. Tem um caso até que recente, que veio um aureus com MEC-A e uma pseudomonas e nenhum mecanismo para gram negativo. Então, qual foi a minha terapia? A gente acabou dando linezolida para esse MARSA, só que para a pseudomonas, eu tive que olhar qual que é a minha epidemiologia. E o paciente tinha uso de carbapenêmico, então ela pode ser uma pseudomonas resistente a carbapenêmico, a gente acabou dando ceftolozane e tazobactam, baseado na nossa sensibilidade local. Mas precisa juntar tudo. Tá vendo como, se fosse pseudomonas, já mudou? Então, Klebsiella eu interpreto de um jeito, pseudomonas eu interpreto de outro jeito. E pode ter outros mecanismos. Então, aqui a gente não tem AMP-C, por exemplo. Então, a gente tem que pensar em outros patógenos. Então, tem que olhar o que veio e qual é o mecanismo para fazer sentido. Exato. E não adianta, né, você ter o resultado do exame e aquilo só ser checado na segunda-feira, você só mudar aquela Super conduta importante.
Então, primeiro a gente tem que ter um time forte, bem estruturado, da equipe de infecto, aí junto com o controle de infecção, com o laboratório de microbiologia, com a farmácia, para que isso tudo seja coordenado e a gente consiga oferecer o melhor tratamento para aquele paciente. Isso, eu acho que é importante trabalhar esse conceito de o tempo, desde o lavado até a mudança de conduta. Quanto menos tempo, melhor. E a gente tem chance de ter uma janela bem pequena, mas precisa, eu até brinco, quando você começa a fazer esses painéis, você precisa seguir a amostra. Coletou, vamos garantir que chegou no laboratório, vamos garantir que fez, vamos garantir que o microbiologista, assim que tiver o resultado, ele já avisou o médico responsável pela prescrição. Então tem que ser rápido, porque senão não adianta, né? Se for esperar 2, 3 dias, então o método convencional resolve o problema. E uma coisa, né, como eu estava falando desse caso aqui, a gente teve a cultura depois que confirmou e às vezes tem aquele problema, né? Às vezes vem positivo num, negativo em outro, ou seja, às vezes o painel é positivo e a cultura é negativa, às vezes também acontece o contrário. Mas existem alguns estudos de vida real que demonstram que, assim, a grande maioria casam. Então, tanto o meu painel pneumonia quanto as minhas culturas, eu vou ter resultados bem, bem parecidos. Isso que é importante. Quando é diferente, fica a responsabilidade do infecto ajudar a interpretar. Ótimo. E outra coisa, a gente não mencionou, mas acabei nem falando. Mas também tem vírus nesse painel. A gente acabou nem falando disso, aqui não tinha nem suspeita de vírus nesse caso. Mas às vezes surpreende. Então, no mundo dos imunossuprimidos, por exemplo, se esse paciente fosse um paciente clássico, que a gente vê muito, esse que eu comentei do micoplasma no passado foi uma paciente pós-TMO que reinternou com quadro respiratório, podia muito bem ser vírus, a gente nem falou aqui, mas inclui a maior parte dos vírus respiratórios importantes que a gente tem, então, a metapneumo, parainfluenza, influenza, só o Covid que neste painel de pneumonia não tem, então tem que pedir separado. Tem coronavírus não Covid, né? Pelo menos por enquanto. Então, é vírus importante... Vírus respiratório, que é super importante BCR, idoso, que era o nosso paciente. Tem imunossuprimido também, então é importante. Tem todos esses, metapneumo, um monte de vírus. Então, a gente não falou, mas também é um diagnóstico interessante. Então, pode ser muito útil em pacientes imunossuprimidos dentro do hospital, também para o diagnóstico diferencial de vírus. Sim, e ouvindo vocês contarem isso, eu pensei o quanto que isso mudaria o jogo na pediatria, por exemplo, né? Porque pediatra... morre de medo de... a gente não consegue diagnosticar vírus, né? De uma forma mais fácil, né? Então, você imagina quando a gente conseguir que isso aumente a capilaridade pelo Brasil afora, pelo mundo afora, né? O quanto que isso não vai mudar o jogo, né? Quantas vezes o paciente utiliza antibiótico, que está lá na porta, que a gente fez um caso de uma infecção hospitalar, mas pode ser utilizado também para infecção de comunidade. O paciente chega no pronto-socorro, ele pode ser feito o painel e já sair aí. Porque o que acontece com o médico? Ele fica inseguro, né, de não tratar um quadro bacteriano, mesmo que ele seja viral, né? Isso mas a gente dúvida, vê na prática muito, e acaba prescrevendo um antibiótico. E você tendo a certeza de que aquilo dali se trata de uma infecção viral, acho que isso também mudaria o jogo muito, né? E facilitaria muito a vida de todo mundo. Do pai, né? Do paciente que está ali sabendo que ele tem uma infecção, né? Você dá nome e sobrenome para aquilo, né? Você diminui o antibiótico, você orienta sinais de alarme e você entende. Porque a gente pega muitas das vezes paciente com inúmeros antibióticos, já fez amox com clavulanato, depois passou para uma cefalite segunda. Tem paciente até que chega ceftriaxona intramuscular e você chega no hospital lá, o pediatra querendo fazer meropenem com vancomicina e na verdade se trata de uma infecção viral. Então, esse metapneumo, até citando um caso prático nosso, acho que, a própria endemi que a gente viu, como tem a importância de CCIH isso também, né? Porque tem que isolar esse cara que a gente viu o diagnóstico da endemi não estava nem isolado, né? O swab era negativo. E a gente teve agora uns casos, acho que isso é uma coisa legal, porque esse exame, esse teste, se você tiver a máquina, ele é bem democrático, ele democratiza o acesso. Porque muita gente que não fazia diagnóstico de vírus, você põe um painel. A gente teve 3 casos de metapneumo, lembra que estava discutindo que a gente não via metapneumo, né? Aí você se pergunta, não via porque eu não fazia diagnóstico e agora comecei a fazer. E a importância de CCH é brutal, porque você imagina que você pode ter um paciente que não fez diagnóstico de infecção viral e ele está num leito compartilhado, está numa UTI aberta, não está no leito de isolamento e você pode até descobrir antes surtos, né? Recentemente a gente falou você deve ter ouvido falar de um surto que a gente teve de Bordetella, de pertussis, de coqueluche. O diagnóstico desse surto veio de painéis diagnósticos moleculares, porque não tinha sido... Ninguém teria percebido que a gente faz diagnóstico de coqueluche de rotina, especialmente em adulto.
né? Precisa de um meio especial, uma coleta especial, um swab especial, era super complexo para você fazer diagnóstico. E aí um ponto que você falou, que eu acho legal só dizer, tem 2 painéis, tá? Tem um painel de pneumonias e tem um painel que chama painel de vírus respiratório. Um é para fazer em amostra de seios de nariz, e esse que nós estamos falando aqui é preferencialmente para fazer em lavado ou escarro e aspirado traqueal. Então, só para diferenciar os dois, o do nariz ele não tem os mecanismos de resistência nem as bactérias. Ele é mais para vírus, ele inclui Covid também, ele é mais para vírus e atípicos. E esse painel que a gente está falando aqui, que é o painel de pneumonia, ele é para lavado, pode ser feito em escarro e aspirado. Claro que, da mesma forma que tem limitação no microbiologia convencional, tem limitação no painel. Então, se você fizer um painel de escarro, tem muito mais chance de pegar bactéria de boca, né? Aspirado traqueal, idem. Então, tem uma correlação, é parecido com o que a gente faz na cultura convencional. Eu vou até aproveitar a deixa do que você falou, João, eu vou jogar uns números aqui. Quando a gente fala de sensibilidade e especificidade do painel pneumonia, para lavado broncoalveolar, 96,2 sensibilidade, 98,3 de especificidade, e no escarro, muito alto também, 96,3 de sensibilidade, 97,2% de especificidade. Então, por sensibilidade e especificidade, tanto no lavado quanto no escarro, a princípio a gente tem bons dados. E vamos seguir com esse papo do mais de uma bactéria. Vamos aproveitar, né? No caso, né, voltando para o nosso caso aqui, a gente tinha um paciente que foi entubado, que tinha uma Klebsiella endemi positivo, e eventualmente poderia ter vindo mais de uma bactéria positiva. Então, a gente tem uma vantagem no painel pneumonia, que ele é semi-quantitativo. Então, às vezes a gente tem, né, quando a gente olha o lavado broncoalveolar, as culturas, tem aquela questão das unidades formadoras de colônia, e conforme o laboratório, a gente já vai ter algo pré-definido para me ajudar a interpretar. Aqui no painel pneumonia, ele vai ter algo parecido. Ele vai detectar por forma de PCR e ele vai dar um número próximo àquilo que ele encontrou. Então, se ele encontrou uma quantidade de bactérias por volta de 10 a sexta, ele vai dar esse valor 10 a sexta. É o valor mais próximo. Então, ele arredonda. Vantagens disso. Se eu tenho no meu exame, por exemplo, 10 a quinta de uma bactéria, que, por exemplo, é a Haemophilus influenza, que é muito mais comum ser um colonizante, mas eu tenho um 10 a sétima de uma Pseudomonas, ou seja, eu tenho de uma forma semi-quantitativa uma quantidade muito maior de Pseudomonas do que influenza de um germe menos comum colonizante em relação ao outro. Então, como infecto, eu interpreto e penso, poxa, é bem mais provável que no meu paciente a Pseudomonas que seja mais relevante nesse caso. E você tem um hemófilos de boca mesmo, né? Tem espécies de hemófilos de boca que podem dar cruzado com esse gênero hemófilos aí do nosso painel. Então já acontece muito o hemófilos. E outro que acontece muito no mundo dos vírus é o enterovírus barra rinovírus, que é um dos que mais aparece aí, que tem menos significância clínica, mas ele pode ter significância no imunossuprimido. Sim, Mas acontece. eles são dos picornavírus e eles possuem um material genético muito semelhante, próximo. Então, às vezes pode aparecer também aí, a gente tem uma dificuldade de identificar eles pela similaridade do material. Então, vamos dar assim, algumas ideias. Então, por exemplo, você pode ter esse paciente, Klebsiella, MV1 hemófilos 10 a terceira. Fica de boa, esse hemófilos não é tão importante, por exemplo. Poderia acontecer isso. Pode acontecer, como o paciente que eu mencionei antes, que tinha uma cavidade pulmonar, ele tinha Pseudomonas 10 a sétima e Staphylo 10 a sétima. Aí nós valorizamos dois, que tinha uma cavidade pulmonar, que é fator de risco para as duas coisas, e tinha as duas bactérias. Então, isso é uma outra coisa que a gente pode eventualmente valorizar. Vou até aproveitar que você falou, João, até para esclarecer uma coisa. A gente está falando aqui 10 a sétima, porque a gente geralmente está acostumado em lavado broncoalveolar, as UFCs, ser 10 a sexta. Sim, então, sim. até explicando aqui, no exame, por ser um teste molecular, ele detecta mais. Então, quando vai se correlacionar com as culturas de lavado ou descarro, o 10 a sétima, ele casa com o 10 a sexta. Ou seja, se veio 10 a sétima no meu painel, seria o equivalente ao 10 a sexta numa cultura. E assim vai. Abaixo de 10 a quarta no painel não detecta. Então teria 10 a terceira numa cultura, mas não teria 10 a terceira aqui no nosso painel. Isso aí. Então acho que o importante é onde que eu coloco esse painel na minha prática clínica, talvez seria a próxima pergunta. Excelente pergunta, João. Tem alguns guidelines, tem um da AGSA que ele fala só sobre testes moleculares. E a primeira coisa que ele fala assim, antes de pedir o exame, se pergunte como isso vai mudar a conduta do meu paciente. Eu gosto de, assim, tem várias estratégias de onde você implementa o painel, né? A gente falou sobre uma que pode ser, em alguns lugares podem recomendar. Claro, como eu falei, usar esses painéis tem que passar por essa trabalho em equipe, CCH, microbiologia, controle de infecção.
Você pode ter um problema relevante da tua instituição que você precisa resolver. Eu vou falar 2 que são exemplos nossos aqui, mas cada um vai adaptar. Eu sempre falo para pensar qual que é o desfecho negativo que você quer evitar e onde que você vai pôr esse painel. Cada um vai ter o seu, né? Para nós, 2 situações. Uma, o paciente que vem de outro hospital. Então, a gente aprendeu na pandemia, aprendeu em diversas outras situações que a gente herda bactérias resistentes de outros serviços, né? Não é incomum um paciente vir colonizado, né? Cada vez mais a gente fala sobre isso. E o SWAB, né? Os métodos tradicionais de rastreio de colonização não são perfeitos, a gente sabe disso. Então, esse é um ótimo exemplo. Um paciente aqui que a gente falou, que é entubado por uma pneumonia, que veio de outro hospital. Então, eventualmente, tem mecanismos que a gente não pegou porque no rastreio, e você pode usar o painel nessa estratégia. Então, uma pneumonia num paciente que veio de outro hospital, você pode usar o painel. Um outro exemplo que eu gosto muito, que eu sempre falo nas minhas aulas, é o seguinte. Um paciente que já usou carbapenêmico. Que, por exemplo, se o cara já usou carbapenêmico por períodos prolongados, qual que é a próxima infecção que ele vai ter? Ah, ele pode ter uma enterobactéria produtora de KPC. Pode. Pode, mas ele pode ter um Acinetobacter. Mas ele pode ter uma Pseudomonas. Mas ele pode ter uma Stenotrofomonas. Mas ele pode ter, sei lá, algum outro gram-negativo em comum. E aí, na hora de escolher a terapia empírica, putz, vai entrar uma poli, vai entrar uma mica, vai entrar uma droga tóxica com efeito ruim. Às vezes é melhor você ter menos insuficiência renal fazendo o painel para selecionar melhor os pacientes que vão receber as drogas do que dar aquela terapia empírica meio monstra, né? Que pra gente, por exemplo, não é incomum, né? O paciente exposto a carbapenema por longos períodos faz uma nova pneumonia. O que a gente vai dar? Mero, tige, levo, amica e poli, entendeu? Sei lá, fica uma coisa bem complicada e expõe o paciente a maior risco. Então, um exemplo de estratégia é o cara já usou carbapenêmico, nova pneumonia na UTI? Pô, o painel pode ajudar a não fazer tanto tempo dessa terapia empírica monstra aí para cobrir todos os bichos que a gente tem. Exatamente. Eu até tenho um exemplo de um guideline em inglês que ele fala assim, se você considera um antibiótico fora daquilo que está no seu guideline, na sua rotina, no seu protocolo hospitalar, considere um painel molecular que ele pode trazer respostas. Nossa, uma ótima... Então, já fica a primeira dica. A segunda dica, talvez um paciente que tenha muito benefício, são pacientes que evoluem grave, né? Então, talvez uma pneumonia até vindo da comunidade, porém evoluindo em gravidade. Então, aquele paciente que você vai acabar precisando internar e dar suporte de oxigênio. Até a gente estava discutindo em episódios sobre o guideline europeu de pneumonia. Ele sugere que, às vezes, tem bactérias que você não vai estar cobrindo no teu esquema inicial. Pseudomonas, Acinetobacter, são bactérias que geralmente, se você não tem um teste positivo para elas, você não vai pensar nelas, que são 2 exemplos que a gente teria no nosso painel aqui. E pacientes idosos com aspirativa tem muita multi-R, especialmente se é reinternação também, você pode considerar. Então, o cara teve alta há pouco tempo, teve uso de vários antibióticos, foi para casa, voltou. Pode ser um outro para você pensar também, como você falou, né? Exatamente. E outra situação, às vezes um paciente imunossuprimido, né? Quando a gente está em contexto de pacientes que estão fazendo algum tipo de quimioterapia, transplante de medula óssea, transplante de órgãos sólidos, que estão em vigência de imunossupressão. São pacientes que podem evoluir em gravidade mais rápido, né? Tendem a evoluir mais rápido. Você vai ter respostas mais rápidas para ajudar, talvez, a otimizar a sua terapia. E os próprios pacientes com múltiplas comorbidades, né? Você pega um paciente com uma IC, com fração de ejeção muito baixa, né? Que o cardio já demorou muito para compensar, que aquela infecção vai ser Nossa, muito prejudicial. né? Vai ser uma fonte aí de descompensação. E a gente tem, né, vários casos assim, de pneumopatas, pacientes cirróticos, com cardiopatias, que também podem aumentar essa chance, né? Perfeito. E aí ia falar, só no mundo do imunossuprimido, aproveitando, tem 2 coisas que eu acho legal falar. A primeira é o que esse painel não inclui. Então, por exemplo, quando a gente vai para uma lavada no imunossuprimido, a gente pensa em pneumocistose, por exemplo, não tem pneumocistes aqui. Não tem, por exemplo, citomegalovírus da família do herpes, se eu supor que esses vírus vão causar pneumonia. Pode acontecer no imunossuprimido, não inclui. Toxo não inclui, por exemplo. A galactomanana e PCRs fúngicos também não tem. Então, é importante dizer que não tem, né? Acho que isso é uma coisa legal. Então, no imunossuprimido, você vai acrescentar mais coisas, aqui nós somos de bactéria e vírus. E eu gosto também de um outro detalhe, que é o seguinte, no imunossuprimido, o que esse painel ajuda também? Aí é legal, é o painel negativo. Você fala assim, pô, mas painel negativo? Você tem um paciente imunossuprimido grave, foi pro tubo, SARA, veio pneumocistes, mas tem um painel negativo, pô, dá uma tranquilidade, você pode juntar com alguns outros métodos, sei lá, procalcitonina, alguma outra coisa,
mas você fala assim, vou tirar o antibiótico e vou tratar o que eu encontrei aqui, sei lá, pneumocistose. Acontece muito, pessoal, isso é muito comum. O próprio guideline do IDSA, ele fala assim, sobre testes moleculares, às vezes você pode usar ele como uma ferramenta somada a outra para te ajudar, às vezes, suspender antibiótico. Então, pode ser que no final, você vai fazer um stewardship no seu centro, usando, por exemplo, eu tenho um painel respiratório negativo, um painel pneumonia negativo e uma procalcitonina negativo, pô, eu tenho 2 exames ali super que já sensíveis. que trazem uma resposta significativa. Eu fico bem mais tranquilo, às vezes, para negociar com a minha equipe. Pô, vamos suspender esse meropenem, vamos, pô, já dá aquela calma. Exato, ou reduzir bastante o espectro, né? Você tira um meroteico, não sei o que, Perfeito, enxuga. Ou se vem vírus também, né? Outra coisa que você pode falar, ó, galera, vírus, já demos aqui poucos dias de antibiótico, vamos tirar, entendeu? Exatamente. Exato. E vem o influenza, por exemplo, a gente sabe que o melhor dos mundos, quanto mais precoce iniciar o tratamento, né? Exatamente. E às vezes você não tá nem pensando que pode ser, né? A gente tem uma circulação aí viral que tá praticamente o ano todo, né? A gente não tá mais conseguindo definir aqueles períodos de pico, né? Apesar de ser aí no outono e inverno, mas que você tá o tempo tá muito louco, né? O clima tá muito louco. Então, isso tá circulando. Uhum. Eu acho que é um jeito de diagnosticar coisas que você não diagnostica, né? E de descalonar. E aí a gente, infecto é assim, descalonar, ótimo, tirar, ó, melhor ainda, mas a gente trabalha ali, encurtar. Então, se você encurtou, se você reduziu o espectro, se você tirou, tudo isso para nós é um ganho importante no stewardship. Então, tem estudos que mostram que dá para você fazer isso com painel diagnóstico. Tem vários estudos, cada um com, né, coisas diferentes, fechos diferentes, mas que você consegue reduzir o espectro, pelo menos, dos antimicrobianos. E epidemiologicamente, essa vigilância é muito importante, né, João? Porque a gente vê, eles sempre vêm juntos, né? Então, você tem casos de pneumonia por sincicial, por exemplo. Aí você fala, nossa, tá vindo muito, ô João, tô vendo muito pneumonia sincicial. E aí a gente fica mais... um vai contando pro outro, né? Essa fofoca se espalha, já que a gente não tem uma vigilância tão eficaz, assim, desses casos, né? Então, importante também nessa vigilância epidemiológica aí que vai mudar o jogo desses pacientes. E acho que por último aqui a gente pode comentar talvez situações que não vale a pena eu querer considerar pedir um painel pneumonia, né? Exemplos negativos, exemplos que talvez assim, né? A gente tem que levar em conta custos, né? Então não dá para sair pedindo para todo mundo para não banalizar o meu exame. Eu acho que você tem um paciente que, vou dar um exemplo bem clássico, assim, veio da comunidade, não foi entubado, ou tá ali no limite, mas cresceu um pneumo na hemocultura. Pô, é um pneumococo, entendeu? Você tem um antígeno de legionela positivo. Já tem Você minha tem um resposta diagnóstico em mão, bom, talvez não seja necessário, mesmo que ele seja entubado, né? Você já tem um bom diagnóstico, talvez não seja muito importante. A outra coisa, tem que ter cuidado com o diagnóstico diferencial. É que é engraçado, suponha que é uma pneumonia, que é uma insuficiência cardíaca descompensada ou edema agudo grave. Aí o pessoal entra com um antibiótico. Aí até é bom também, negativo, para você ficar tranquilo. Né? Exato. Não é tão ruim assim também. Isso. E outra coisa é que a gente não pode utilizar isso para controle de cura, né? Você ainda pode permanecer com esse vírus defectivo, né? Essa liberação, as células vão morrendo, vão liberando aquele material genético. Então, você ainda consegue detectar esse material genético desse micro-organismo defectivo, né? Defeituoso por muito tempo. Então, esse painel ele pode ficar positivo, né? Eu tenho casos de pacientes que ficaram positivos 4 meses, porque você ainda pode identificar, ele é para diagnóstico, não é para controle de cura. Exemplo, quando a gente faz o TRMTB e o BAR, né? BAR para controle de cura, TRMTB para diagnóstico. Então, o método molecular, ele é para diagnóstico e não para controle de cura. Excelente exemplo. E aí, outra coisa, não ficar repetindo. Isso eu já vi acontecer também sem querer. Tomar cuidado, que eu já vi um pediu, outro pediu no outro dia. Às vezes o paciente faz uma bronco higiênica ou faz uma bronco que não é para investigar uma infecção e pede tudo. Isso é uma das coisas que pra gente às vezes dá trabalho. Então, incluir o exame na rotina, né? Exato. Então, cuidado, porque às vezes você fez o diagnóstico, tá tratando, e o cara vai pra uma bronco higiênica. Brônquio porque, sei lá, sangrou. Não tem a mesma relação, não tem uma dúvida infecciosa. Aí você repete todos os PCRs e o painel, talvez você acrescente custo que não vai beneficiar muito o seu paciente. E não só isso, João, às vezes vem uma pseudomonas positiva ali, alguém vai querer tratar, vai dar um antibiótico para um paciente de forma desnecessária,
Então, outro ponto, não pedir exame de rotina, né? Tem que ter sua É o indicação. paralelo com o aspirato traqueal esse, né? Ficar pedindo aspirato Exatamente. traqueal todo dia, 2, 3 dias, não adianta nada, você vai overtreat, né? Você vai tratar até demais, pode ser ruim. E eu vou dar mais um exemplo aqui, talvez de quando a gente tem que considerar não pedir o exame, sempre leve em conta a epidemiologia local. Às vezes o paciente já deveria ter feito outro teste no pronto-socorro que ia trazer o meu diagnóstico antes. Vou dar um exemplo. Durante a pandemia de Covid, se criou essa rotina de ter feito PCR para Covid logo na porta da entrada, né, do paciente no meu serviço. Levar isso em conta. Se você está tendo muito Covid, às vezes um teste rápido do seu pronto-socorro vale mais a pena do que um painel de pneumonia. Mesma coisa para influenza. Talvez você tenha tanta influenza na sua epidemiologia local que talvez você não precise fazer um teste de um painel pneumonia que vai vir uma resposta ampla, né? Às vezes só um teste rápido ou um PCR isolado para esses agentes talvez já seja o Eu ia suficiente. falar, você me lembrou muito no Covid que era assim, um PCR positivo, uma Procal negativa, não precisava de antibiótico já, não precisava mais nada, lembra? A gente discutiu muito isso. Então, sei lá, era vírus e a procalcitonia negativa, tá, não é bactéria, desencana, não vou dar antibiótico. Isso é uma coisa que a gente fez muito Exato. na época da pandemia. Eu acho que a grande questão é a gente ter as cartas na mesa, né? O infectologista dentro do hospital, ele é uma pessoa que vai chegar para a direção e vai falar, olha, eu preciso desse teste. Muitas das vezes não tem um patologista clínico que assume essa frente, né? E a gente precisa estar lá junto com o laboratório, com a micro, com a biologia molecular, para tentar trazer esse exame para incorporar no nosso serviço. Então, muitas das vezes, é aquilo que a gente fala, né? Escolha as batalhas, bem as batalhas que você vai lutar. Essa batalha, para ter um diagnóstico molecular, um painel, ele é muito importante desde que seja feito com critério, né? Para você não ter um gasto maior, né? Então, eu tenho alguns serviços, por exemplo, que a pessoa precisa discutir o caso comigo para depois pedir o exame. Então, primeiro passa pelo meu crivo para eu poder avaliar e depois não é assim para todo mundo. Mas legal que você falou isso, gerencia esse processo. Qual o problema que você quer resolver? É esse. Qual é o desempenho do teste? Você já conhece, tá pelo estudo, mas e no meu centro, como é que vai funcionar? O que vai vir mais? Então, é legal você falar isso, não é implementa o teste e acabou. Fiz 10 painéis, que bichos que veio? Quais mecanismos? Tá fazendo sentido? Acho que existe um stewardship do teste também, né? Que é o que o Klinger falou, discute comigo, eu sou da Infecta CH, eu conheço a epidemiologia, tá fazendo sentido? E você também ajuda a orientar aquela história que a gente falou, qual que é o mecanismo, qual que é o bicho? Não, o antibiótico provavelmente no nosso hospital é esse. Nossa, mas a Pseudomonas não teve nada, não é multi-S? Não, pode ser que tenha outro mecanismo. Então, acho que é legal isso que você falou, gerenciar também o uso do painel, não deixar, cuidar dele, cuidar dessa ida da amostra, cuidar do resultado também é importante. E a própria interpretação, né? Como a gente comentou aqui, que pode pegar algum colonizante, não necessariamente ser uma infecção, e não tem ninguém melhor do que o infectologista, que vai avaliar o exame, que vai avaliar a clínica do paciente, a imagem, para poder definir se a gente vai considerar ou não aquele micro-organismo. Isso aí. Bom, eu acho que é isso. A gente queria agradecer a BioMRE pela oportunidade de estar aqui falando sobre métodos inovadores que realmente mudam o jogo do nosso dia a dia. Isso aí. Muito Perfeito, obrigado. isso aí, muito obrigado, um abraço. Valeu.